Muito boa tarde, prezado telespectador, ao vivo para você. Começa agora o Expresso Meio-Dia na Conecta Mais TV. Ao vivo pelo canal 8 da DIL TV, no YouTube, no Facebook e na nossa homepage. A partir de agora, os principais fatos, notícias e atualizações da manhã repassados na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, fazem 18 graus, a temperatura caiu repentinamente e o clima já dá cara de inverno no céu nublado. A possibilidade de chuva é escassa, porém pancadas esparsas podem ser registradas ao longo do dia de hoje. Iniciamos a nossa rodada de atualização falando da dupla Grenal. Se você não tinha programa para o sábado de Páscoa, agora terá. Foi confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol o Grenal 430. Ele será disputado pelo Gaúchão, acontecerá no próximo sábado às 22h15 com transmissão ao vivo pela RBS TV, diretamente do estádio do Beira-Rio. Será sediado aí o primeiro Grenal, em que terá o comando do técnico Ramírez do Internacional. Os dois times essa semana têm compromissos tanto pelo Gauchão quanto pela Libertadores da América, o Grêmio na sua fase de pré-Libertadores, e agora o sábado então já temos notícia da próxima partida do Grenal, que deve movimentar pelo menos as flautas no estado do Rio Grande do Sul. Notícia boa para Nova Prata, diretamente do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, reproduzido pela Rádio Estúdio. O paciente de Nova Prata que estava internado há vários dias no leito de UTI, o Bruno Rodrigues, de 29 anos, recebeu alta. Depois de 15 dias, ele teve alta no último sábado. A direção do Hospital Nossa Senhora de Oliveira parabeniza o paciente e sua família por essa grande vitória, reafirmando a posição da instituição no combate à pandemia. Bruno foi internado com 29 anos de idade e conseguiu se reestabelecer após passar pela fase mais crítica da doença. Nas informações de Vila Flores, os agentes de saúde estão a serviço da população. Conforme distribuído, aí, a ação de conscientização está sendo a palavra-chave para Vila Flores e toda a cidade. A ação tem o objetivo de ressaltar nas ruas centrais os cuidados preventivos visando conter o avanço da doença. Está sendo distribuído frascos de álcool em gel e orientações sobre o uso correto da máscara. Além disso, os agentes de saúde comunitária também têm avisado os moradores sobre a situação de não deixar água parada a fim de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e da febre amarela. Em Fagundes Varela, uma reunião entre o Serviço Social de Assistência e o prefeito Nelton Carlos Conte ocorreu. Para dar conta e vazão às demandas do serviço social, na última sexta-feira, no gabinete do prefeito, houve uma reunião, inclusive com a presença das conselheiras tutelares. O encontro contou com a presença da secretária de Assistência Social, Fernanda Groselli, e serviu para tratar sobre o andamento das atividades do setor. Conte agradeceu o empenho e o trabalho de toda a equipe de assistência social e frisou que a busca de uma qualidade de vida para a população passa pela boa prestação do serviço da Pasta de Assistência Social e a atuação do Conselho Tutelar. Em Veranópolis, mais obras estão previstas para a área de pavimentação. Através do programa Avançar Cidades, o prefeito Valdemar De Carli assinou no dia de ontem um processo de abertura para licitação de realização de novas obras de pavimentação e terraplanagem que fazem parte do citado programa financiado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, que vai dar melhorias às vias urbanas. O município receberá um valor de aproximadamente 3 milhões de reais, que vai fazer a pavimentação em paralelepípedo com calçadas em basalto em 3 ruas. Na rua Luiz Siviero, no bairro Femaçã, na rua Roma, no Pôr do Sol, e na rua Vitório Zanini, no bairro Universal. As obras não têm data para começar e acontecerão ao longo do ano de 2021. Outro bom exemplo que vem nessa manhã pela Rádio Estúdio, através da cidade de Veranópolis, é que uma criança juntou suas economias e doou para o hospital municipal. A pequena Camila colocou suas moedas em um pacotinho e entregou como uma ajuda ao Hospital São Peregrino Lasiose. Ela deu direto em mãos
para o presidente da instituição, Rogério Franklin da Silva, e estava juntando o dinheiro para entregar aí como forma de caridade, ou seja, desde criança a gente pode cultivar bons motivos para praticar o amor ao próximo. Informação de Paraí que nós recebemos também, um caso suspeito de dengue foi notificado. Na manhã de ontem, a Secretaria Municipal de Paraí notificou a existência de um paciente com exames preliminares que apontam teste positivo para a dengue. Hoje, novos exames serão coletados e o LACEN estadual realizará o teste para confirmar ou não a presença da doença. Em Garibaldi, a informação é que mais 5 leitos de UTI foram habilitados através de repasses de verbas beneficentes do Ministério da Saúde. Foi confirmado 5 leitos de terapia intensiva que atendem aí as demandas da Serra Gaúcha para o Hospital São Pedro, na cidade de Garibaldi. Informação que nós temos também para toda a região. Com muito pesar, se noticia o óbito do professor Mário Miguel da Rosa Muraro. Ele era professor da Universidade de Caxias do Sul e estava internado por conta de complicações a partir da Covid. Mário era advogado, professor e uma das maiores lideranças estaduais dos escoteiros, atuando junto ao Grupo Escoteiros Guaianás. Atualmente ele era presidente regional da região sul dos escoteiros. Mário deixa os pais e também aí os filhos que ficaram, sem a presença dele. Ele será velado na funerária Lagoense e cremado na cidade de Caxias do Sul. Várias entidades estão emitindo notas de pesar, inclusive o campus Nova Prata, onde o professor Mário deu aí algumas aulas na Faculdade de Direito em vários períodos de tempo. Informação de muitos capões que nós recebemos, uma grande prisão de quantidade de drogas foi feita pela Polícia Rodoviária. Numa abordagem em Vacaria, um veículo Space Fox em condição suspeita foi pedido para parar. O motorista empreendeu fuga do local e foi perseguido pelas viaturas da Polícia Rodoviária. Na altura de muitos capões, na BR-285, ele foi aí abalroado e durante a busca dentro do veículo foram encontrados mais de 70 quilos de maconha que eram trazidos do município de Palhoça, em Santa Catarina, e seriam entregues em Passo Fundo. Os homens foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio estadual de Vacaria. Nas informações para a capital do Planalto Médio, Passo Fundo, nessa manhã, indígenas acampam em frente ao prédio da FUNAI após serem expulsos de aldeia. 23 famílias residentes em Gramado dos Loureiros pediu ajuda à FUNAI de Passo Fundo. Segundo eles, o grupo com mais de 100 pessoas veio à cidade em 3 ônibus para pedir socorro em frente à FUNAI e seguem acampados. A informação, segundo a líder do grupo, é de que eles foram expulsos aí por motivos políticos da aldeia e estão à mercê, sem ter para onde ir. O atual cacique teria concorrido a prefeito e teria perdido. O grupo de famílias foi expulso de pessoas do partido contrário ao então candidato, conforme revelam fontes vinculadas à reportagem da rádio Uirapuru. A FUNAI está apurando o caso para verificar qual será a destinação do grupo de indígenas. No setor do agronegócio, a boa notícia que também chega pela rádio Uirapuru é que a Cotrijal está entre as 100 maiores empresas do agronegócio. A organização está entre as 16 maiores cooperativas do Brasil e entre as 6 maiores empresas gaúchas, após o faturamento recorde da entidade no ano passado, que foi de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Apesar da quebra da safra e dos problemas climáticos e as dificuldades de logística por conta da pandemia, o agronegócio brasileiro resistiu e os números da Cotrijal revelam a exponencial capacidade que essa empresa, como cooperativa, tem de se tornar aí uma das maiores do Brasil. A Cotrijal também é responsável direta pela promoção da Expo Direto em Não Me Toque, nesse momento não realizada esse ano por conta das implicações sanitárias. Por falar em agricultura, indo para Porto Alegre, na sede do governo do estado,
mudança na Secretaria de Agricultura foi oficiada. Silvana Covatti será a nova secretária da Agricultura. Ela é a primeira mulher a tomar posse no cargo desde que a secretaria foi criada na década de 30. Ela é deputada estadual, está no seu 4º mandato e vai assumir no dia de hoje em substituição ao seu filho, deputado federal Covatti Filho. Será a primeira mulher, então, à frente da secretaria. As prioridades é dar vazão ao programa de área livre de vacinação de febre aftosa para o setor bovino e também aí a capacitação dos programas de irrigação de lavouras. Essas são as metas a serem perseguidas. Outra mudança também nas secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira vai assumir a Secretaria de Educação. A professora Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira, natural de Goiânia, vai assumir a nova pasta aqui no Rio Grande após aceitar o convite. Raquel atuava como coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação de São Paulo, no governo do estado de São Paulo. Sabendo da capacidade, ela foi chamada para tomar posse no lugar de Faisal Caran, que até então era secretário. Raquel traz no currículo várias titulações internacionais voltadas todas à área da educação. Falando sobre o leilão da CED, a distribuidora de energia elétrica do grupo CE, foi derrubada a liminar que suspendia o leilão. O Tribunal de Justiça, através de decisão do desembargador Voltaire de Lima Moraes, alegou que a segurança jurídica deve ser mantida para o evento de privatização. Ele argumentou esse princípio de forma a garantir a estabilidade, as razões e a argumentação acolhidas por outras decisões judiciais. No caso em exame, a lesão à ordem econômica pública está presente a partir do momento que o Poder Judiciário, adentrando na esfera administrativa, substitui o Poder Executivo ao interferir na execução de uma política pública traçada com o objetivo de privatização, bem como desconsiderar os pressupostos de legalidade do ato administrativo e o processo de descentralização mantido pelo BNDES, que atua aí diretamente na distribuição de energia como acionário do grupo CE. Então aguardaremos as definições. O leilão tem data agendada para acontecer nessa semana, se nada de diferente ocorrer. Agora, um caso curioso ocorreu em Tramandaí na noite de ontem. Um suposto incêndio acabou mobilizando os bombeiros para irem até o Mercado Nacional, no centro de Tramandaí. Ao chegar ao estabelecimento, os profissionais constataram muita fumaça, mas sem sinal de fogo. A questão é que o mercado passava por uma detetização com um gás, o que ocasionou a cena de grande volume de fumaça. O Corpo de Bombeiros advertiu o proprietário que, quando for feito esse tipo de procedimento, um aviso deve ser afixado no local aí na frente do determinado, se for um supermercado, se for uma casa, enfim, para evitar esse tipo de ocorrência e mal entendido. Por sorte, os bombeiros não utilizaram as mangueiras nem ferramentas ostensivas para estancar o fogo que não existia. Boa notícia na capital que nós recebemos nessa manhã, com previsão de alta após 12 dias de internação. O cantor gaúcho Ney Lisboa deverá sair hoje do hospital de pronto-socorro. Ele foi internado com comprometimento pulmonar na enfermaria do hospital no último dia 18 e agora se recupera bem e deve ir para casa ainda na tarde de hoje. Informação sobre o repasse de novos recursos aos hospitais do Rio Grande do Sul. 257 milhões de reais foram mobilizados a partir de uma reunião vinculando o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O valor será distribuído a 254 hospitais gaúchos. Essa fusão também levou em conta o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado e a Defensoria, que reuniram esses valores para repassar de forma integral aos hospitais do Rio Grande do Sul. 70 milhões são dos poderes autônomos, 20 milhões vêm do Fundo Estadual de Saúde, 50 milhões do repasse da Secretaria de Fazenda e 68 milhões serão voltados para hospitais e transferidos para o IP Saúde e outras demais demarcações do Estado, a fim de dar fomento financeiro ao serviço essencial nesse momento.
Um caso curioso acontece na fronteira do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, no rio Uruguai. Um círculo misterioso se formou próximo ao porto de Goiôém. O biólogo da Polícia Militar esclarece que o fenômeno filmado por turistas se passava perto do porto de Goiôém, uma cena que chamou atenção no último domingo, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Um círculo se formou no leito do rio e acabou demandando atenção das pessoas. De acordo com biólogos, não é nada anormal, é algo natural que ocorre nos cursos d'água. Pode ser um redemoinho em virtudes decorrentes, como pode ser um cardume ou desprendimento de gás metano do fundo do lago, como explicou o biólogo. E nas informações das estradas que nós temos para repassar, a Polícia Rodoviária Federal já está realizando a Operação Semana Santa 2021. Desde o último domingo, a PRF reforça as operações de policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. A fiscalização de trânsito e o combate ao crime se manterão intensificadas pelos policiais até o próximo domingo, dia 4. Atenção e dicas importantes: quem for viajar esteja com os documentos regularizados, principalmente também a parte mecânica, suspensão e freios. Calma, crença na sinalização e também respeito às ordens emitidas nas pistas. As abordagens devem obedecer às ordens e, em caso de acidentes, retirar os veículos da pista imediatamente, caso não hajam feridos, e, nesse caso, acionar os órgãos de segurança. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, eu volto com as notícias atualizadas do Brasil. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. Laís Frigo Odontologia. Trabalha com a alta tecnologia do sistema de alinhadores Invisalign. Transparente, confortável e removível. Conta também com a clínica Serodonto, com a parceria no escaneamento com a Aitero. Um sorriso bonito pode mudar tudo. Prepare-se para a mudança. Laís Frigo Odontologia. Pessoal, no próximo programa Mulheres, do dia 31 de março, estaremos recebendo duas venezuelanas, Maria Eugênia e Nélida, abordando o tema Como Recomeçar a Vida num Outro País. Nos aguardem e nos acompanhem. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes.
Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Retornando ao vivo para você nessa comecinho de tarde do dia 30 de março. A temperatura segue na casa dos 18 graus, o céu está nublado nesse momento, como você confere, e a perspectiva é de que o tempo seja instável durante toda a semana. O outono já deu as suas cartas e para quem estava com saudade do friozinho, ele vem chegando vagarosamente. Nas notícias dessa manhã, os destaques em Brasília. Após uma segunda-feira conturbada do ponto de vista das mudanças, 6 alterações ministeriais, né? O distanciamento das Forças Armadas foi o que mais chamou a atenção, porque a remoção do até então fixado general Fernando Azeredo e Silva no cargo fez com que a troca no Ministério da Defesa fosse a mais comentada. De acordo com informações repassadas pelas fontes da CNN, o motivo da demissão do general Azevedo é por conta aí do presidente que vinha se incomodando com as posturas das Forças Armadas em relação ao seu governo, pedindo um auxílio maior e um apoio mais amplo às políticas desempenhadas pelo corpo de governo. De outra parte, as Forças Armadas se mantinham em uma posição austera, sendo órgãos de Estado. Nas informações, o comandante do Exército se reúne com o alto comando para avaliar o cenário político. Uma reunião está marcada e ainda acontece hoje pela manhã para realizar aí quais serão as próximas tratativas. O comandante do Exército, Edson Pujol, e os comandantes da Marinha e da Aeronáutica estão reunidos com o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, que até então ocupava a chefia da Casa Civil. A tendência, pelos comentários nessa manhã, é que Edson Pujol deixe e renuncie o comando do Exército. Isso é uma atitude de praxe quando se muda o ministro da Defesa. Porém, até o momento não temos nenhuma confirmação. Marinha e Aeronáutica iriam continuar com os mesmos comandantes, porém isso é especulação, ainda não temos confirmada. E os comandantes fazem aí a segunda reunião para a troca na defesa, com informações do portal Exame. Segundo interlocutores militares, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica estão discutindo uma inédita renúncia coletiva frente aí aos cargos e à mudança promovida no Ministério da Defesa. Ainda muita incerteza em torno dessa situação das trocas no comando do Ministério da Defesa e a implicação disso nas Forças Armadas. No dia de ontem, o presidente do STF, o ministro Fux, acabou ligando para o general Azevedo e Silva para saber se tudo estava bem. O presidente afirmou que pessoas próximas que vê o governo mais nas mãos do Centrão e as trocas teriam sido feitas para agradar a camada parlamentar responsável pelas grandes medidas de poder. Pouco mais de uma semana aí, após as interlocuções, Fux afirmou que queria saber das razões que levaram à saída do ministro da Defesa e mais interlocuções acontecendo nos bastidores do poder. O que é certo
é que no dia de ontem, profundas mudanças no governo Jair Bolsonaro foram provocadas. Bolsonaro já é o recordista, ele já trocou de ministro mais do que todos os outros presidentes democraticamente eleitos desde o ano de 1990. Sobre o ponto de vista da troca no Ministério das Relações Exteriores, de acordo com o especialista, o professor Roberto Dumas, que é o catedrático no assunto de relações internacionais, o ex-ministro da Defesa, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acabou queimando relações diplomáticas que foram desenvolvidas no Brasil ao longo de 30 anos. Ernesto Araújo tinha uma profunda filiação ideológica às matrizes de Olavo de Carvalho e colocou isso em prática quando esteve à frente do Itamaraty. E aí isso acabou ocasionando desgastes políticos muito fortes do ponto de vista internacional, principalmente perante a China, principal parceiro comercial brasileiro que compra o maior volume de produtos aqui do Brasil. Isso é visto por especialistas como problema sério do ponto de vista econômico das exportações. Agora, o novo ministro das Relações Exteriores, o chanceler Franco França, que não detém grande experiência nem grande destaque no rumo internacional, terá que recosturar todas essas imagens que foram rasgadas do Brasil nos cenários além-mar. E falando também sobre o STF nessa manhã, outra informação de calibre é que o ministro Marco Aurélio Mello marcou a data da sua aposentadoria. Em 5 de julho, ele pretende deixar a corte, ele que é o decano e completa 75 anos no dia 12 de julho, enviou ofício à presidência do Supremo formalizando a sua saída. Ele disse que espera que o presidente Jair Bolsonaro aguarde ele sair para esfriar a cadeira a fim de indicar o seu substituto e não cometa a indelicadeza de já indicar um ministro com outro ainda no tempo da sua posse. Informação que nós recebemos também é que entidades estudantis lideraram protestos e manifestações pelo Brasil contra o presidente e pedindo vacina. São Paulo acabou amanhecendo nesta manhã com bloqueios na Radial Leste e atos ocorrem em pelo menos 8 capitais. Isso é desencadeado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, a União Nacional Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a Associação Nacional de Pós-Graduandos, realizados em diversas capitais brasileiras. Informações dão conta de que protestos foram registrados em São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte e Cuiabá. Informação sobre salário maternidade que altera a situação das mamães que recém pariram. Ele pode ser estendido para as mães em caso de internação. Mães que foram hospitalizadas com complicações de saúde podem receber o benefício. O salário que é pago pelo INSS poderá ser prorrogado para além dos 120 dias regulares em caso de complicações médicas envolvendo a mãe ou o recém-nascido. A mudança foi regulamentada em portaria emitida pelo Ministério da Economia. A Federação das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos coordenam ações para a compra de medicamentos de forma conjunta no mercado internacional. Segundo informações da página da Federação das Santas Casas Beneficentes, após as dificuldades em receber medicamentos por parte dos governos estaduais, federais e municipais, as Santas Casas lançaram um consórcio e foram buscar no mercado internacional forma de comprar remédios e também vacinas, se caso for possível fazê-lo. Informação que nós temos também de atualização: a alteração foi procedida no grupo prioritário de quem vai receber a vacina. Os portadores de HIV foram incluídos na priorização. A nota técnica coloca esses pacientes no segmento das comorbidades por avaliar que a situação de quem possui o vírus HIV é muito mais perigosa contrair outras doenças e de desenvolver quadros de hospitalização grave e, por isso, uma população de cerca de 18 milhões de brasileiros
devem ser inclusos na priorização da vacinação a partir de serem portadores do vírus HIV. Por falar em vacina e campanha de vacinação, a boa notícia que nós recebemos é que a Pfizer deu um prazo para a entrega do seu primeiro lote de imunizantes. Aproximadamente 13 milhões e meio de vacinas serão entregues até junho. O governo federal comprou 100 milhões de doses de vacina da Pfizer para o ano de 2021 e aproximadamente 13% desse valor deve chegar até o mês de junho de 2021. Um pedaço será entregue entre abril e maio e o total será encerrado no mês 6. Nas informações sobre o Enem, ontem foram divulgadas as notas dos alunos, os principais apontamentos e o desempenho. O Enem regula aí a capacidade de que cada um tem para ingressar no ensino superior a partir de uma nota feita num ranqueamento de diversas matérias. Contudo, no dia de ontem, instabilidade no sistema acabou prejudicando o acesso dos alunos, é óbvio, pela grande quantidade de acessos. O sistema apresentou instabilidade na área técnica e passou por correção e pede que os estudantes consultem suas respectivas notas. O INEP informou que 47% dos inscritos haviam conseguido acessar as notas do exame. Informação da conta de energia elétrica, ela seguirá com tarefa extra no mês de abril, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL afirma que os reservatórios estão com níveis reduzidos e a bandeira tarifária está desde janeiro na cor amarela. Será cobrado um valor de R$ 1,34 a mais para cada 100 kW consumidos. Em São Paulo, a polêmica da Ford não para de gerar desentendimentos. O Procon local acabou aplicando uma multa superior a 10 milhões de reais à Ford após receber reclamações e queixas de usuários. A montadora foi autuada por ferir o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor em veículos lançados entre 2013 e 2016. Por conta das informações, a estimativa é que o mercado tenha feito aí um aporte de cerca de 83% das unidades do Focus, 37% da EcoSport, 36% de New Fiesta traziam um modelo de câmbio que está apresentando problemas provenientes das reclamações. Também passaram por decisões do Procon nessa multa as notícias vinculadas pela imprensa de que teria firmado um acordo de 170 milhões de reais nos Estados Unidos para encerrar processos abertos por conta de clientes em relação ao mesmo transtorno de câmbio, sendo que aqui no Brasil nós ficávamos esperando uma solução. A Ford já está envolvida em bastante situações complicadas desde o ponto de vista do fechamento da fábrica, os concessionários que ficam aguardando pareceres para tentar entender quais serão os próximos passos da companhia, mas desde que foi anunciada em janeiro a paralisação das suas participações no Brasil, a Ford não tem dado maiores satisfações ao mercado nacional. E para a gente encerrar as notícias, de acordo com publicação do portal Tecmundo, a Netflix, um dos maiores portais de streaming do mundo, vai firmar parceria com a Rede Globo para a suposta produção de novelas. O mercado audiovisual brasileiro pode modificar porque a tendência é que estas gigantes se unam para o trabalho em produções de novas séries ou até mesmo novelas. Para os amantes, então, aí está a informação. Netflix está namorando com a TV Globo. E para a gente encerrar nesse momento o Expresso Meio-Dia, essa semana, Semana Santa, nós fizemos uma retrospectiva especial e passamos por diversas religiões que estão presentes aqui na nossa região. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Páscoa na religião evangélica luterana. E você confere a partir de agora. Eu agradeço a sua audiência, desejo a todos vocês uma excelente tarde de terça-feira. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã. Boa tarde a todos. Nossa série de reportagens especiais sobre os ritos pascais hoje fala com a Igreja Luterana Evangélica do Brasil. E aqui você vai conferir o significado da Páscoa para eles.
antes de nós olharmos para a Páscoa, para nós cristãos, precisamos olhar lá para o Antigo Testamento, para o povo hebreu, que durante 430 anos havia ficado como um povo escravo no Egito. E agora então Deus os estava libertando dessa escravidão através do profeta Moisés. E na última noite então, enquanto ainda estavam sob a escravidão lá no Egito, Deus pediu que eles fizessem uma ceia pascal, onde sacrificariam um cordeiro de um ano, e também junto teria o pão asno, que era um pão sem fermento, e também com ervas amargas. Então assim estavam celebrando a última noite lá na escravidão. Por isso a palavra Páscoa, que vem da palavra hebraica Pessah, passagem da escravidão para a liberdade. Trazendo isto agora para nós, cristãos do Novo Testamento, precisamos também olhar para esse tempo que estamos vivendo, que é o tempo chamado de Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa. Tá? Então, por exemplo, este ano, a Quaresma teve início no dia 17 de março, com a quarta-feira de cinzas, e vai até o dia 3 de abril, que é o sábado que antecede a Páscoa. Então, são exatamente 40 dias, não contando os domingos. Tá? Então, os dias da semana. Por que não contando os domingos? Porque os domingos, todos eles, sempre são considerados pela Igreja Cristã como domingos da ressurreição de Jesus Cristo, ou domingos de Páscoa. Por isso se diz tempo na Quaresma, 40 dias na Quaresma. E nesta Quaresma, nesta caminhada, acompanhamos Jesus, através dos seus ensinamentos, junto com os seus discípulos, junto com muitas outras pessoas que o seguiam, que ouviam, e ele sempre apontava para a sua missão, para o objetivo com o qual ele estava aqui neste mundo, ou seja, ir para Jerusalém, ser sacrificado como o Cordeiro de Deus, para libertar as pessoas do pecado, da morte e do diabo. Então, nesse sentido, a Páscoa para nós cristãos, também tem esse significado de passagem, para os cristãos luteranos. Não passagem de uma escravidão, uma opressão de um outro país, mas da escravidão do pecado. Então, Jesus ele vai até Jerusalém, ele morre como o Cordeiro de Deus, mas ele não fica na morte, ele ressuscita no domingo de Páscoa. Então, para nós cristãos luteranos também, a Páscoa é considerada uma das maiores festas cristãs, porque é a celebração da vida, de tudo aquilo que oprimia, de tudo aquilo que trazia sofrimento para o povo. Agora em Cristo nós temos esperança, nós temos perspectiva de uma nova vida, não apenas aqui neste mundo, mas uma vida que é eterna. E a igreja luterana, assim como outras igrejas cristãs tradicionais, elas usam algumas cores, que são chamadas as cores litúrgicas. E nesse tempo da Quaresma, é usado, vocês podem observar ali no altar, nós temos a cor escarlate ou a cor roxa, que simboliza exatamente essa humilhação de Jesus, essa humildade de Jesus, que se coloca como um servo sofredor, para levar sobre si a maldade, os pecados da humanidade. E faz também olhar para a nossa realidade, para os nossos pecados com humildade, com sinceridade, pedindo arrependimento, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E domingo de Páscoa, então, é usada a cor branca, que é a cor da santidade, a cor da pureza, a cor de Deus, porque nós lembramos então de Jesus, que é Deus, que vence por nós, que nos dá essa liberdade da escravidão do pecado, da escravidão da morte, da escravidão do diabo, agora nos dá esta liberdade e esta nova vida. Por isso, de novo lembrando, Páscoa quer dizer passagem. Lá no Antigo Testamento, passagem da escravidão para a liberdade do povo hebreu. Para nós cristãos, essa passagem da morte, do pecado, da opressão do diabo para uma nova vida, uma vida agora liberta em Cristo Jesus. E por isso eu até gostaria de concluir esta pequena abordagem sobre esta data tão importante,
usando um pequeno texto bíblico que nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre esta vitória, né? Sobre esta passagem da morte para a vida. E ele começa o texto fazendo uma pergunta. Ele diz assim, ó: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, onde todos os dias nós ouvimos falar muito sobre a morte, não que antes não se falasse, né, porque a morte ela faz parte da vida das pessoas, mas agora muito mais ainda, né, porque ela está atingindo muito mais pessoas, né? As pessoas estão muito mais vulneráveis ainda diante da morte neste tempo de pandemia. E aí nós, como cristãos, podemos trazer um consolo, um conforto em meio a esta dor da morte, né? E que é o quê? Aquilo que Jesus veio fazer. E Jesus mesmo ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a morte não tem mais aquele sentido de ter a última palavra. Ela não é mais vitoriosa, mas vitorioso é Jesus, que no domingo de Páscoa ele ressurge da morte, ele ressuscita, e ele diz: assim como eu vivo, vocês também um dia vão viver de novo. Eu morri, mas revivi, vocês vão morrer, mas em mim um dia vocês vão ressurgir. Então, essa é a mensagem também que a Igreja Luterana transmite aos seus membros, ao mundo, né? Que é uma mensagem de vida, né? Uma mensagem de vitória sobre um mundo tão sofrido, né? Exatamente por causa do pecado que entrou no mundo, mas que pela graça de Deus não estamos mais presos, não somos mais escravos do pecado, mas em Cristo nós somos hoje livres para servir a Deus e também servir ao nosso próximo em amor. Então que Deus conceda ao amigo telespectador uma feliz e abençoada Páscoa, né, no Cristo vitorioso, no Cristo ressurreto, que é o nosso, que é o meu, que é o teu Salvador. Que assim seja. Amém.